Tudo que existe o homem, você coloca assim na cabeça, toda vez que existiu o homem em alguma operação, é factível a fraude. Você tira o homem, não tem fraude. Colocou o homem, tem fraude. Então você cria o maior sistema de segurança do mundo. Aí você põe lá o Joaquim para apertar o botão. Para abrir, ele esquece de apertar, ou ele abre para um amigo dele, entra o ladrão, entra todo mundo. Então, ou até de propósito, ele passa a informação para alguém. Tendo homem, tá sujeito à fraude. Tá sujeito. Tudo que tem o homem tá sujeito à fraude. Olha, peguem essa frase. Entendeu? Pega essa frase. E aí o que acontece? O homem é uma fraude mesmo. Que nem, por exemplo, a gente tá falando de polígrafo, né? Até para explicar, porque deve ter um monte de gente que não conhece. Então, a gente quer saber a história de tudo. O que acontece? O polígrafo é uma maquininha, não é igual a essa aqui, tá? O meu aqui é uma coisa já mais atualizada. Tá. É um software onde eu estou medindo vocês somente pela voz. Aí eu vou explicar por que se criou esse, tá? O polígrafo verdadeiro, ele tem mais de 100 anos e ele funciona o seguinte. Lembra que eu falei que dá um monte de explosão no corpo humano? Aí o que acontece? O verdadeiro polígrafo é uma caixinha onde o cara teve a sacada e ele falou o seguinte, toda vez que mente, dá um monte de reação fisiológica. Então, o que eu tenho que fazer? É só medir essas reações fisiológicas que eu vou descobrir a mentira. Então, o que ele faz? Ele coloca uma cinta aqui na respiração do tórax, uma cinta na respiração abdominal. Aí, por exemplo, a mulher, essa respiração, essa parte de cima a gente pega mais mentira, o homem é mais embaixo. Então, deve ser por isso que a gente tem barriguinha, não sei. Entendeu? Mas aí põe aqui as cintas. E eu consigo, pela respiração, monitorar. Eu coloco um detector aqui no dedo, onde eu vejo a fluidez do sangue. Lembra que eu te falei que tira o sangue da mão e joga para a perna? Lado, então, eu já estou vendo movimentação. Eu coloco um aparelho de pressão arterial, para ver a disfunção. Eu monitoro seu batimento... baixa, né? Baixa. Eu monitoro seu batimento cardíaco. Ele acelera. Eu monitoro... Agora que a gente coloca um sensor aqui na têmpora. Porque, de repente... Ela é muito sagaz, é muito esperta. Ela sabe que eu vou começar a perguntar alguma coisa, ela fica assim, banana, banana, banana. Você não está nem pensando em nada. Aí eu consigo ver que o teu cérebro está parado só em uma informação. Para, vamos começar tudo de novo. Você está com sacanagem. Então, o que acontece? Existem 7 componentes que eu vou medindo todo o corpo. Essa máquina custa em torno de uns 16 mil euros. E essa máquina, eu acoplo tudo em você. Entendi. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, existe essa profissão de poligrafista. É muito bem remunerada, é muito utilizada. Existem lugares que se usa até a nível judicial. A gente vê nas séries e filmes, né? Por que no Brasil não se usa? O Brasil, até 1964, podia existir o poligrafista e fazer as operações. De 64 para cá, o que acontece? O Brasil participou de um tratado, como tinha algumas coisas de tortura aqui no Brasil, vocês não sabiam, né? Mas tinha alguma coisa de tortura. Não, a gente não sabia, né? Então, o que acontece? O Brasil entrou num tratado de São José, onde ele estipula a consagração do ser humano, ele prevalece o ser humano. Então, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, eu não posso chegar e colocar um monte de fichinha em você, se você não quer. Eu não posso fazer o teste. E você não pode fazer uma prova contra você. Entendi. Mas se a pessoa quiser, por exemplo, não é aceito como prova legal nem se a pessoa pedir? Vamos supor assim, alguém está desconfiando de mim, eu falo, eu posso querer... Inocente. Isso. Tudo que você... no nosso judiciário, tá? Tudo que você puder fazer e for lícito, é permitido. Para provar a inocência. Qualquer tipo de prova. Tipo assim, estão desconfiando de mim. Eu falo, então eu quero trazer o Jorge Maria aqui, que ele vai... É isso mesmo. Eu vou provar para vocês. Pode. Aí o que acontece é o seguinte, cabe o meu trabalho convencer o juiz. Convencer os jurados. Queria te perguntar uma outra coisa. Porque assim, você estava falando da mão e do sangue sair e tal. Isso, por exemplo, agora, você não está fazendo nada de errado, mas você está nervoso. Sim. E aí você tem essas reações. Vamos supor que você estivesse fazendo essa interrogação comigo e eu não fiz nada de errado, eu não cometi o crime. Mas eu tô nervosa porque é uma situação de interrogatório. Lógico. Ou porque, tipo assim, eu fiquei em casa ontem, mas eu não tenho como provar que eu fiquei em casa ontem. Então eu tô nervosa porque pode ser que eu não tenha como provar. Certeza, você tá Qual na é o polícia, já ia ficar nervosa. Já. Qual é o limite do tipo assim, essas reações são nervosismo ou essas reações ela tá mentindo? Puta, olha que legal. Pergunta maravilhosa. Pergunta muito boa. Muito boa. O que acontece? Você vai ver que a minha
profissão e a função do investigador, tudo, é te deixar pilhada. Quanto mais te deixar nervosa, pilhado, melhor. Porque é o seguinte, eu preciso provar para você que o que você fez é errado. O que você fez pode ser descoberto. O que você fez vai te dar uma pena. Isso tem que deixar bem claro. Agora, existe, vamos ver aqui, a gente vai demonstrar e tal, mas existe um limite. Então, por exemplo, você está muito nervosa. Só que no sistema, no programa, alguma coisa, eu vou fazer algumas perguntas para você. Hoje é quinta-feira? Você tem convicção, eu mostro para você na folhinha que hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira? Sim. Quinta-feira. Você está com uma blusa branca? Sim. Você não é daltônica? É branca mesmo a blusa? Branca. Então eu vou falar algumas verdades absolutas. O seu nome, eu pego, vejo se o seu nome é verdadeiro. Porque ela falou assim, eu vou mentir já no meu nome. Se ela começar já a mentir no meu nome, ela já me atrapalha no teste. Olha, então é isso porque que o que acontece? Eu tenho que pegar algumas verdades absolutas e a partir daquele momento, você está com pressão baixa, alta, nervosa, mas aquilo é verdade. Aí já pega um tudo padrão que você da fala, pessoa, então eu já né? peguei seu padrão. O seu padrão é assim. Ah, ok. Mesmo no nervosismo. Mesmo desesperada. Sim. O teu padrão é esse. Vou te fazer uma pergunta. Tudo que estiver acima desse padrão, com certeza então... é mentira ou você está preocupado. Que nem, por exemplo, você deu um exemplo muito legal. Eu sei que eu não fiz, mas... Eu não tenho como provar que eu não fiz. Eu não tenho como provar porque... Ou, de repente, eu não posso falar com quem eu estava. Eu vou colocar... Fulano no enrosco do tamanho do mundo. E aí? Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte. Essa máquina, ela é fantástica no sentido seguinte. Eu não tenho meia gravidez aqui. Ou você sabe, ou você não sabe. Você tinha álibi ou você não tinha álibi. Tá? Então, o que acontece? Qual que é a função dela? O que é muito legal nisso é o seguinte. A gente está num grupo aqui de 10 pessoas. Sumiu alguma coisa daqui. Só pode ter sido um de nós. Não tem outro. Já tá pensando, né, Vitão? Vamos descobrir quem fez cocô na lixeira, então. Isso. Alguém fez cocô numa lixeira aqui. Aqui, de verdade. No prédio. Vamos descobrir. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos pegar todos... A princípio, nós vamos começar a fazer uma seleção. Pode mandar Isso é uma coisa de menino, né? Coisa de menino. Menino, vamos começar assim. Vamos começar. A gente tem que ter... Porque quando você abre uma investigação... Ufa, tô livre. Você tem que abrir... Mas aí também pode ser coisa de menina que é muito espoleta. Pode ser. Aí já mudou. Quem são as meninas espoletas? Então, são coisas... Então você reparou que abre muito canal? Sim. Será que o muro não é baixo e pode ter vindo um vizinho? Não. Então, mas a gente vai ter que começar a fazer um monte de coisa para temperar. Sim. Então, quem que estava aqui no dia? Isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz um trabalho investigativo e vamos eliminando situações. Sim. Só que isso abre muito leque. É muito grande. Então, vamos começar com simples. Vamos conversar com quem estava aqui no dia. Pode perguntar aí. Aí que eu vou pegar os 10... Pra gente, só pra já ter certeza que não foi a gente. Pode ver aí. Aí, nesses 10 aqui, o que vai acontecer? Eu vou chegar nos 10 e vou perguntar. Você soube do evento que aconteceu aqui? Você viu o que fizeram lá na lixeira? Vai acontecer o seguinte, 5, eu tenho certeza que não vai dar nada, ele não vai entender nem o que eu estou falando. Porque ele não sabe, ele não participou. Ele não está... Aquilo não afetou ele em nada. Então a gente elimina. Agora, vai ter 4 aqui que vai dar algum problema. Aí não quer dizer que os 4 mentiram. Mas os 4 têm algum problema no sentido seguinte. Ela não fez, mas ela sabe que foi ele. Ela não fez, mas ela viu uma filmagem que foi você. Ela não fez, mas ela viu que foi ela combinando com o menino para fazer. Então, você consegue diminuir o leque. Então, isso aqui você vai dissecando. Eu vou trabalhando uma pergunta mais macro e vou trazendo até chegar numa coisa mais micro. Você já foi...